O Oriente Médio tem uma longa história de ocorrências sobrenaturais, de gigantes, de gênios, anjos caídos e outros mistérios. Estão aqui alguns fenômenos sobrenaturais que ocorreram na região do Afeganistão. Começamos com a história do gigante de Kandahar. Em 2016, L.A. Marzulli entrevistou um empreiteiro militar que se identificou apenas como Sr. K, que alegou estar presente quando um gigante foi morto na região de Kandahar, no Afeganistão. Esta ocorrência se deu durante a Operação de Liberdade Douradora, em 2002, quando um esquadrão militar desapareceu em um sistema de cavernas na província de Kandahar. Um especial da equipe de forças foi enviado para localizar o esquadrão desaparecido. O Sr. K disse que enquanto procuravam no sistema de cavernas, um gigante ruivo de 13 pés de altura, com 6 dedos e 2 conjuntos de dentes, saiu com uma lança e matou um dos soldados das forças especiais, e que isso causou um espanto no resto deles, que tiveram que disparar sustentando tiros por 30 segundos, em que o gigante finalmente caiu no chão, e após isso, o incidente, eles comunicaram no rádio e levaram o cadáver do gigante embora. Nunca mais se ouviu falar em uma teoria interessante que surgiu por causa disso. Isso está relacionado com a bomba de Moab, ou a mãe de todas as bombas. Em 2017, os militares dos Estados Unidos lançaram sua maior bomba não nuclear convencional. Pela primeira vez em combate na província oriental do Afeganistão, de Kandahar. O alvo foi dito ser uma rede de túneis operados pelo Estado Islâmico, no distrito de Atikin, mas isso levou algumas pessoas a teorizar que uma arma tão grande era necessária porque estavam sendo usada contra forças não humanas ou os gigantes. Se o testemunho do Sr. K sobre o gigante de 3 pés de altura em Kandahar for verdadeiro, então se alinha com o que está escrito em 2 Samuel capítulo 21, versículo 20, que diz que mais uma vez houve guerra em Gate, onde havia um homem grande de estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total. Ele também nasceu dos filhos do gigante. Muitos outros versículos da Bíblia têm referência aos gigantes antes e depois do dilúvio. Vou deixar um link aqui para isso na descrição, abaixo, mas sem dúvida a Terra tem uma história sobrenatural, o que significa também que tem um presente e um futuro sobrenaturais. Algumas entidades sobrenaturais que estão ligadas ao Oriente Médio e à região do Afeganistão são conhecidas como Jinn. Jinn são geralmente invisíveis, mas podem assumir a forma de qualquer tipo de corpo de animais, cobras, escorpiões, lagartos e até humanos. Também acredita-se que eles se envolveram em relações sexuais com humanos e produziram prole, que é algo muito parecido com o que ouvimos em Gênesis capítulo 6, versículo 4, com os anjos caídos acasalando-se com as mulheres da terra e criando gigantes. Então, realmente, os jinns são um tipo de entidade que muda de forma, algo muito semelhante aos principados e potestades e os anjos caídos mencionados na Bíblia. O poeta árabe do mundo antigo, Qutuzir Asa, do período moábide, é citado como tendo tido um encontro com um homem a cavalo que veio na direção dele. Ele disse: um homem veio em minha direção até que ele estava perto de mim, e olhei para ele. Ele era bizarro, um homem feio, parecia de latão. Ele disse para mim recitar alguma poesia. Então ele recitou uma poesia para mim. Eu disse: quem você é? E ele me disse: eu sou um jinn. Foi assim que comecei a recitar a poesia. E algumas pessoas realmente acreditam que a língua usada no Afeganistão foi ensinada a eles pelo jinn. De acordo com a história islâmica do Afegã era filho do profeta Sulemã, ou Salomão. E o Alcorão diz que o profeta Salomão podia falar com pássaros, insetos, animais e gênios, pois tinha conhecimento de sua língua. No Alcorão, no capítulo 27, versículo 16 de Corã, diz: as pessoas aprenderam a língua dos pássaros e recebemos tudo o que precisamos. Isso é realmente um grande privilégio. O Islã ensina que Afegã, filho de Salomão, desde muito jovem, queria aprender a linguagem dos gênios e expressou seu desejo. E seu pai lhe atendeu quando lhe ensinou a língua dos gênios. E eles o chamaram de língua Pashto.
Essa é a língua de pasto usada no Afeganistão. Então, isso se refere a poderes e principados de anjos caídos. É o que as pessoas estão vendo naquela região e está ligado diretamente à Bíblia. Algumas provas bíblicas do Novo Testamento estão escritas, por exemplo, em Atos capítulo 12, versículo 15, falando sobre Pedro estar na porta, quando ele deveria estar na prisão. Essa foi a resposta dos discípulos, mas ele disse a ela que você estava fora de si, mas ela continuou insistindo que era assim. Então eles disseram, é o anjo dele, demonstrando claramente que eles estavam tendo encontros angelicais. Em Hebreus capítulo 3, verso 2, diz que você deve ser receptivo e hospedeiro, porque alguns sem saber receberam anjos. Junto com os versos que nós citamos, de encontros demoníacos ou coisas espirituais, temos a prova de que dentro da Terra há encontros sobrenaturais acontecendo entre um reino que não entendemos completamente e o nosso reino físico. E mais prova disso são encontradas nos testemunhos de soldados que passaram algum tempo no Afeganistão e se depararam com coisas estranhas. Ocorrências sobrenaturais que eles estão testemunhando. Então observamos essa pessoa citada por cerca de 3 horas, disse um soldado, que essa pessoa ficava imóvel, de costas para nós. Você poderia colocar a lente ótica nele e ver que era uma pessoa, um homem adulto, de estatura e constituição média. A melhor parte foi que pegamos ele com monóculo térmico e esse cara registrou 0 de assinatura de calor. Então, aleatoriamente, apenas ele foi embora. E nós continuando semanas dizendo a todos que vimos um fantasma. E isso nos lembra em Mateus 14, 26, que diz que quando os discípulos viram Jesus andar sobre o mar, eles ficaram perturbados e pensavam que era um fantasma e tinham medo. Mais uma vez, mostra que havia ocorrências sobrenaturais acontecendo nos dias do Novo Testamento, bem como aqui no testemunho de um soldado do Afeganistão. Ele disse que se virou e olhou diretamente quando ele estava olhando na lente ótica e ele viu uma visão noturna e os olhos eram olhos vermelhos que olhavam para ele e começavam a brilhar como o sol. Então isso assustou ele e ele tirou os óculos de visão noturna e aqueles olhos eram olhos de neon vermelho, de sangue vermelho, brilhantes como o sol. Então isso me assustou, disse o soldado, e eu puxei a metralhadora e coloquei a lente ótica nele, e aqueles olhos eram tão quentes que começou a queimar a minha ótica, mas seu corpo estava tão frio que ele se destacou de fundo, o que é muito estranho que aconteceu naquela região. E foi embora. Ele disse, eu não disse uma palavra qualquer quando estávamos lá, a qualquer pessoa do exército, desde que voltamos. Ele comenta que em Cabul, Afeganistão, no posto de observação da Rocha, era um posto de observação conhecido por coisas estranhas, vozes estranhas, rádio estático e o medo assustador de ser observado várias vezes. Alguns soldados dizem que neste posto de observação tiveram experiências semelhantes, com luzes estranhas à noite, sussurros na escuridão, misteriosa estática de rádio, um frio repentino e uma brisa de verão, assobios recorrentes, cheiro terrível, e o posto de sua área circundante foram considerados amaldiçoados pelos moradores das aldeias vizinhas. E nos meses e anos que se passaram, ossos humanos enterrados foram descobertos na rocha Outpost, que em alguns casos dizem ter centenas de anos. A Terra tem uma história sobrenatural que vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, bem como nas profecias dos últimos dias.